Olá, professor Ricardo aqui falando. Vamos falar sobre logística hoje, ok? Ficar um pouco no universo da logística. Vamos abordar aí os objetivos da aula de hoje, é reconhecer o conceito de logística e identificar a evolução histórica da logística. Ok, pessoal? Vamos conceituar logística. Logística é toda e qualquer atividade envolvendo a movimentação de bens para determinado lugar em certo momento, com preço justo e com qualidade desejada. A logística tem como objetivo criar mecanismos para a entrega do produto num tempo curto, com o menor custo possível, visando satisfazer o cliente e o produtor. Existe uma série de variantes para a logística. Vamos conhecê-las a seguir. Okay? Então, aí está o conceito de logística. A logística, a gente pode falar que é uma organização na entrega, né? Não é, a gente não pode considerar a entrega feita em qualquer prazo, em qualquer custo, a gente não chama de logística. Então, é uma entrega organizada, que envolve custo, envolve prazo de entrega, envolve a qualidade de entrega, né? O produto chegar no local da maneira que tem que chegar íntegro. Então, não é qualquer entrega que nós chamamos de logística, ok? Vamos ler um pouco sobre logísticas, os tipos de logística. A logística de abastecimento é responsável pela administração do transporte de materiais, desde os fornecedores até a empresa. Ela corresponde ao recebimento, ao descarregamento e ao armazenamento das matérias-primas. Além disso, visa a estruturação dos modelos de abastecimento e embalagens de materiais. Ok? Essa é a logística de abastecimento. Temos também a logística de distribuição, responsável pela administração do centro de distribuição. Essa logística que organiza todos os CDs, aí, todos os centros de distribuições que existem no mundo, né? Não só no Brasil. E ela corresponde à localização de unidades de movimentação nos seus endereços. Abastecimento da área, separação de pedidos, controle da expedição, transporte de cargas entre fábricas e centro de distribuição e coordenação dos roteiros de transportes urbanos. A gente vai ouvir falar muito em distribuição, em coordenação, como foi falado no começo. A logística são entregas organizadas, entregas totalmente premeditadas, totalmente orquestradas para que dê certo e que tenha o seu valor aí em preço, em tempo de entrega, em qualidade. A gente vai ver muito disso durante o nosso curso aqui. Outra logística, logística de manufatura, atividade responsável pela administração dos pontos de conformação e montagem, conforme o cronograma estabelecido pela área de produção. Realiza também o deslocamento dos produtos acabados no final das linhas de montagem para os armazéns. Aí nós estamos falando um pouco mais da logística interna, né, da fábrica ou do processo que esteja sendo feito. Essa logística, ela vai consistir em trazer, organizar o material, organizar o cronograma que vai ser utilizado esse material dentro do processo e vai também organizar a entrega desse material, do produto final. Essa logística que vai organizar aí, depois do material acabado, o seu devido destino para cada ponto aí, ok? Depois, a logística organizacional. Responde por toda a área de organização e planejamento, controle e execução de fluxo de produtos, desde o desenvolvimento até a aquisição da produção e distribuição para o final. Ela é um pouco mais, como podemos dizer, ela é um pouco mais complexa, talvez, um pouco mais completa, na verdade. O termo certo é completa do que a logística anterior aí, que nós estávamos vendo. Ela faz todo o fluxo, ela é responsável por todo o controle de produto, por todo o desenvolvimento, por toda a engenharia por trás e a distribuição final. Ok? A logística reversa surgiu devido à preocupação das empresas e da sociedade com os aspectos ambientais. Ela está ligada diretamente à reciclagem de produtos consumidos
a reutilização e substituição de materiais, descarte dos resíduos, as reformas, os reparos e as remanufaturas, ou seja, os reprocessos, né? Empresas que têm reprocesso aí, fazem reprocesso nos seus produtos. E essa daí, ela surgiu com essa preocupação do meio ambiente, que hoje está a todo vapor no mundo, né? As tais das produções sustentáveis, ela surgiu para organizar o destino não diria lixo, mas o destino dos produtos, das sobras de produtos, das matérias-primas, o retrabalho desses destinos, para onde vai. Então, ela surgiu para poder contemplar essa preocupação com o meio ambiente. Aqui vamos falar um pouco da abordagem histórica da logística. A logística foi utilizada no passado como parte do setor estratégico nas guerras. Os militares utilizavam para o transporte e distribuição de suprimentos e equipamentos para as tropas que avançam pelos campos inimigos, que avançavam pelos campos inimigos. Trocando aí por mais palavras, ela começou aí nas guerras. A gente sabe que quando o setor do exército ele é extremamente organizado, extremamente meticuloso. Por quê? A organização aí é o que faz ser forte, né? O batalhão, ser forte, o exército. Então, eles precisavam entregar os alimentos nos lugares certos, nas horas certas, para que não deixasse acabar, os soldados não morressem de fome lá, não passassem mal de fome. Os armamentos, nos locais certos, nas horas certas, e precisavam chegar nos lugares certos, nas horas certas. Muitas vezes, se eles não tivessem a logística correta, eles eram abordados no meio do campo por saqueadores. Os saqueadores levavam as armas, levavam os suprimentos, que era uma boa estratégia da parte do inimigo também. Ele levava os armamentos, os suprimentos, para justamente prejudicar e enfraquecer a tropa inimiga. Então, por isso que ela foi muito utilizada aí nos períodos de guerra, aí na Primeira Guerra, Segunda Guerra. Quanto mais organizado estava o exército, quanto mais organizado era a entrega dos suprimentos, quanto mais organizada eram as entregas dos armamentos, dos veículos, enfim, tudo que se diz respeito à guerra, mais sucesso a tropa tinha e mais forte a tropa ficava. Não quer dizer que ela ia ganhar ou vencer a guerra, mas, enfim, ela se tornava um inimigo extremamente forte, que é o objetivo, né? A primeira fase aí, falando um pouco mais aprofundado, após a Segunda Guerra Mundial, produzia-se e vendia-se muito devido à demanda reprimida e à prosperidade industrial. A indústria cresceu muito após, né? Porém, as empresas se preocupavam apenas na produção e venda de produtos. Só se preocupavam em fazer e colocar no mercado de qualquer jeito. O intuito da indústria era fabricar e distribuir. Isso acabou prejudicando o desenvolvimento da atividade logística e deu origem a muitos problemas. Segunda fase. As empresas começaram a incentivar as pessoas a consumirem cada vez mais, surgindo assim a necessidade de oferecer uma maior diversidade de produtos. Com o aumento de estoque, exigiu-se uma racionalização na cadeia de suprimentos. Para tanto, era necessário o envolvimento de muitos setores da empresa no planejamento logístico, que até então era centralizado na manufatura. Quer dizer, quem fabricava ali, quem é responsável pela manufatura, era responsável pela logística também. E muitas vezes sem o conhecimento logístico, sem o conhecimento desse setor tão importante da empresa, né? A logística hoje ela pode realmente prejudicar a empresa em vários pontos. Não adianta você fazer um produto de excelente qualidade, não adianta você fazer um produto forte, um produto que é muito bom, que é muito bem visto, mas não colocar nas prateleiras. Então, isso aí a logística é responsável, a falta da logística é responsável por uma queda muito grande nas vendas. E o produto começa a ficar mal visto, porque esse produto não chega, esse produto não vem. Ok?
As empresas devem buscar um gerenciamento logístico que insira na cadeia do mercado a rede de distribuição, processo de fabricação e atividade de aquisição, de modo que os clientes sejam servidos com níveis de excelência cada vez mais altos, mantendo os custos cada vez mais baixos. Porém, o ciclo da vida dos produtos tem se tornado cada vez mais curto, fazendo com que eles fiquem obsoletos poucos meses após o seu lançamento. Isso tem causado sérios problemas para o gerenciamento, uma vez que a necessidade de informação mais veloz e precisa, qualquer falha que venha a ocorrer pode ser fatal para a empresa, além de acarretar prejuízos financeiros. Voltando lá atrás, nos tipos de logística, a logística está presente dentro de todas as partes da empresa, todos os setores da empresa. A empresa no geral, né, pessoal? A gente precisa encarar a logística como um setor vital dentro da empresa. Tão vital quanto o de produção, tão vital quanto o de vendas, tão vital quanto a parte de escritório, né, administração. Por quê? Não resolve, já falamos isso lá atrás, não resolve termos bom produto, certo? Boas vendas, mas não chegar no consumidor final. E também, fazendo aí uma mistura, né? A gente entrega no tempo, mas a gente passa a não entregar porque a nossa logística de chegada de matéria-prima não está nos atendendo. Está atrasando, está deixando material para trás, tempos muito demorados para poder chegar a matéria-prima. Isso aí vai refletir na entrega do produto. É tão grave quanto. Tão grave você ter o produto pronto e não entregar por erros de logística e não ter o produto, que é tão ruim quanto. Nós não vamos conseguir entregar ao tempo porque não está sendo abastecido a empresa, não está sendo abastecido o processo com esses suprimentos, com essa matéria-prima, para poder colocar tudo no fluxo que deve ocorrer. Diante desse cenário, o gerenciamento logístico precisa superar alguns desafios. Observe quais são eles. Primeiro aí, minimizar o fluxo logístico. As empresas devem agilizar a colocação do produto no mercado, diminuindo seus defeitos, encurtamento o tempo de entrega e o custo, ok? Nós precisamos focar nisso aí. A logística é muito importante, minimizar esse fluxo logístico aí. Quanto mais rápido, menos tempo tiver esse fluxo, mais a chance aí da gente ter um problema. Então, tem que se organizar nesse sentido. Proporcionar a visibilidade mais adequada do fluxo logístico. Para que seja possível, informações entre os departamentos devem ser compartilhadas. Que é muito importante, pessoal. Precisamos ter uma comunicação muito boa, uma comunicação voltada para a perfeição, para que todas as partes logísticas da empresa, elas atendam aí ao consumidor final. Não vamos nem falar para a fabricação, porque dependemos da logística para colocar o material correto, no tempo certo, na quantidade certa para a produção precisa saber da logística, qual que é o tempo que ela tem para fazer essa produção, colocar esse produto na prateleira para ser entregue. A logística precisa saber o que está disponível, quanto tem de material. Então, quer dizer, está toda hora se comunicando, é um círculo de comunicação. É importantíssimo nós estarmos alinhados com todos os setores da empresa. Gerenciar a logística de forma sistêmica. É importante que o processo reconheça os interrelacionamentos e interligações da cadeia de eventos que conectam desde o fornecedor até o cliente. O impacto em uma parte do sistema pode ter reflexos no processo todo. A logística está presente em praticamente todos os setores de negócio. A seguir, apresentaremos os principais. É uma forma sistêmica aí, olhar sistematicamente a logística, é o que a gente vem falando desde o início do nosso curso aí. Nós precisamos dar atenção, nós precisamos sistematizar, nós precisamos organizar, nós precisamos comunicar. Todas essas ações são necessárias para a gente manter, né, a logística alinhada e eficiente.
porque não adianta nós termos uma logística que não está eficiente, ela não vai resolver muita coisa dentro do processo, talvez possa até atrapalhar. Então, ela tem que estar aí com eficiência total. Indústrias que transformam matéria-prima, dedicam maior atenção à logística de suprimentos. Se não houver matéria-prima para transformação, para fabricação, para o processo, não tem produto final. Nós temos só a logística de entrada, não temos a logística de distribuição. Por isso que ela se dedica maior atenção à logística de suprimento. Ela sempre abastece muito a fábrica para que haja bastante produção e para que a produção e a logística de distribuição entrem aí em contato, em comunicação, para poder colocar isso aí no mercado. Mas é muito importante, a matéria-prima sofre variações climáticas, sofre variações econômicas, sofrem inúmeras variações. Tem matérias-primas que vêm de navio de outros países, tem matérias-primas que demoram 40, 50, 60 dias para vir. Os dias de hoje, após essa pandemia, não está fácil manter as matérias-primas dentro das empresas. Então, essas que trabalham com transformação, elas têm esse foco na logística de suprimento. Tem que manter o processo abastecido para que não sofra lá na frente, na hora de distribuir, problemas muito grandes. Empresas atacadistas dedicam-se à comercialização dos produtos. Então, eles já têm lá a parte de produtos que chegam, eles já têm lá toda a programação, então eles têm que colocar esse produto na prateleira e vender. A logística mais importante dele, não que as outras não sejam importantes, todas são, mas o foco das empresas atacadistas é esses produtos estarem prontos para venda e disponíveis o mais rápido possível. Empresas varejistas. Este setor recebe uma grande quantidade de produtos, porém, sua distribuição é feita de forma muito fragmentada, porque suas mercadorias costumam ter diferentes destinos. Temos também as empresas transportadoras, trabalham de forma muito parecida com as empresas atacadistas, todavia procuram ter o mínimo de volume, apenas o necessário para efetuar os despachos dentro dos prazos estabelecidos. Os bancos, a logística dos bancos, encontra-se nessa relação pelo fato das suas transações bancárias implicarem na emissão de documentos importantes, no qual o transporte deve ser realizado dentro do prazo exigido com o máximo de planejamento e cuidado. Ok? Para você não esquecer, frequentemente a logística é confundida com gestão de cadeia de suprimentos, ou supply chain management. Apesar de terem ligação, são coisas distintas, não são iguais, tá, gente? A gente vai ver isso aí no próximo slide. Então, logística é uma definição, supply chain é outra definição. Vamos partir aí para a logística, para ver qual que é a definição de logística. Parte da cadeia de suprimento que planeja, implanta e controla o fluxo físico. Representa apenas uma interação interna das atividades. Gestão de cadeia de suprimentos, supply chain management, tem uma abrangência mais ampla. Ela representa uma interação externa das atividades que se estende desde a coordenação dos fluxos de materiais, informações de fornecedores até o cliente final. Em parte para algo bem mais abrangente que a logística, né? Ela é bem mais ampla mesmo. Se trata bem fora, muito mais fora da empresa. A logística, ela já controla a parte física de todo o fluxo, né? Controla o fluxo físico. Profissional de logística, vamos falar um pouco do profissional de logística. Ele se encontra hoje em plena evidência, hoje está em alta, né, pessoal? Tendo em visão a importância desse setor para a sobrevivência das empresas. As empresas passam a exigir profissionais melhor qualificados e capacitados para interagir com os diversos setores, direta ou indiretamente, relacionados com atividades de logística, tais como fiscal, compras, comercial e vendas. São todas atividades de logísticas, né, que requer aí um profissional mais qualificado, mais treinado,
que talvez até fale outras línguas, enfim, e tenha um conhecimento bem amplo, tendo em vista a importância do setor dentro da indústria, né? Dentro do negócio em si, a importância que ele tem. Então, se é tão importante, precisamos colocar pessoas capacitadas e pessoas que nos dê confiança de tocar esse setor aí de logística da melhor maneira, eu diria, da maneira mais profissional possível. Características de um profissional. Olha o que o mercado pede aí, um profissional de logística. Boa formação acadêmica, graduação, especialização, mestrado, entre outras. As pessoas precisam se preparar aí, precisa estar formado aí na faculdade, precisa ter uma graduação, de preferência uma pós-graduação. Então, quanto mais informação, quanto mais especialização, o profissional, óbvio, é bem melhor visto no mundo corporativo aí. Uma graduação, especialização, quem conseguir fazer um mestrado, um doutorado, vai estar bem mais visto, vai estar à frente na disputa aí de vagas para esse setor. Conhecimentos estatísticos e facilidade em trabalhar com números, é essencial, né? A logística está envolvida direto com matemática, precisamos saber calcular, precisamos saber fórmulas, precisamos aplicar fórmulas, então não é só simplesmente a gente ter conhecimento do que entra, do que sai, é o quanto, né? Quando nós falamos de matemática, estamos falando de quanto. Nós precisamos contabilizar. E esse contabilizar é onde vai envolver muito cálculo, né? Nada é bem sucedido por um acaso. Ele é medido, contabilizado e interpretado. Precisamos interpretar esses números para poder identificar quais ações precisamos tomar, quais melhorias precisamos fazer. Um segundo ou terceiro idioma, inglês ou espanhol, é importantíssimo. Nós temos aí essa ligação com o Mercosul, essa grande ligação com o Mercosul, e países aí, falando já da língua inglesa, que é uma língua universal, as pessoas se comunicam em inglês em todo o mundo, né? Seja na Ásia, seja na Europa, seja em qualquer canto do mundo aí, temos pessoas que falam inglês. Então, esse é um requisito muito importante também. Muitas vezes nós precisamos trabalhar com importação na logística ou exportação, estamos exportando ali, precisamos ter contato com o fornecedor lá da Europa, estamos trazendo algum produto da Europa para cá. Precisamos ter esse a mais, né? Esse idioma a mais aí, inglês ou espanhol, que seja, enfim. Por quê? A gente vai estar à frente. O profissional que estiver falando uma língua a mais ou duas línguas a mais vai estar à frente. Ele vai estar em evidência. Ele vai ser o cara importante ali que faz a negociação com os demais países, né, no caso de trabalhar com importações e exportações. Habilidades em computação e negociação. Precisa. Computador hoje é essencial. Precisamos saber lidar com o computador, com o pacote Office, o PowerPoint, o Word, a internet, o Excel, o Access. É de suma importância saber de computação, porque hoje é tudo digitalizado. Hoje as empresas novas, inclusive, já estão trabalhando no sistema digitalizado. São poucas documentações em papel, né? Poucas documentações físicas. A maioria aí fica armazenada nos servidores, nas nuvens, né? Nas nuvens de armazenamento que tem aí, mas a pessoa precisa saber bastante de informática e negociação, que está a todo momento negociando o preço de matéria-prima, negociando o prazo de entrega, né? Às vezes não dá para entregar não dá para fazer entrega naquele prazo que o cliente está solicitando. Para isso precisa de uma negociação. Nós não podemos simplesmente
virar para o cliente e falar, não, não posso entregar nesse prazo, é no prazo que eu quero entregar. Não, precisamos negociar. Precisamos entender a necessidade do cliente, entender a disponibilidade da matéria-prima para poder fazer esse tipo de negociação. Por isso, o profissional de logística também tem que ter essa habilidade, é importantíssimo. Conhecimento tributário e do negócio pelo qual atua. Muito importante também. Precisamos saber sobre nota fiscal, sobre receita, precisamos saber sobre preço, sobre cotações, precisamos saber sobre leis tributárias, o que você pode vender, quanto é cobrado de imposto nesse tipo de venda, o quanto você paga de imposto para você saber que está pagando o imposto certo, e também saber sobre o que você está fazendo. É importantíssimo fazer uma pesquisa, ir na área de produção, ver que tipo de produto está sendo feito, como que funciona esse produto, como que é a matéria-prima que chega. São dados importantíssimos para você poder tomar decisões futuras. A logística toma as decisões, algumas das decisões mais importantes e estratégicas do negócio, do processo, da indústria em si. Então, é importantíssimo saber o que a empresa faz, aonde vai esse produto, da onde vem essa matéria-prima. A pessoa que tiver essa qualidade, essa visão de produção, essa visão do que é o negócio que ela está trabalhando, ela vai ser mais uma pessoa de destaque. Proatividade e visão sistêmica do processo. Sistêmica, a visão sistêmica que estamos falando desde o começo do curso. Precisa olhar o processo sistematicamente. Olhar cada detalhe, ter uma macrovisão do processo, é óbvio, né? Uma macrovisão importantíssima, mas ter a microvisão também. O mundo corporativo, a indústria é isso, macrovisão e microvisão. Macrovisão e microvisão. Precisamos ter essas duas atreladas, precisamos conhecer o processo como um todo, precisamos conhecer as particularidades também. E, por fim, aí a busca por melhorias nos processos e redução de custos. Né? Precisamos melhorar todo dia, precisamos melhorar o prazo de entrega, precisamos melhorar a maneira que estamos fabricando, precisamos melhorar a maneira que recebemos o produto, precisamos melhorar a nossa matéria-prima, comprar uma matéria-prima de melhor qualidade para ter um produto final melhor, um aproveitamento melhor. Então, essa melhoria contínua é importantíssima. Por um lembrete aí, o profissional de logística possui uma alta carga de responsabilidade, está sujeito a uma série de problemas, dentre eles podemos citar fiscalização durante o transporte, greves de órgãos públicos, cancelamentos de pedidos já processados, embates socioculturais, no caso de logística internacional, programas de redução de custos, entre outros. Além disso, este mercado passa por constantes mudanças, portanto, a atualização de conhecimentos é muito importante. Então, está sujeita a muitas variantes aí, né, pessoal? Você vê, fiscalização durante o transporte, precisa estar tudo ok, a logística tem que ter tido organizado o peso correto, tamanho correto para o transporte do seu produto. Greve de órgãos públicos, às vezes podem parar por determinada greve, justamente um produto aí que precisa de liberação, igual produtos que são importados, ou produtos aí perecíveis, né? A gente fala de carnes, aves, aí, cargas vivas, precisam de imediata liberação, e o órgão está ali, então precisa estar antenado com esse tipo de informação. Cancelamento de pedido que já foi feito, né? Tem que prestar atenção no contrato, certinho, se é possível fazer esse cancelamento. Isso é muito importante, a logística tem que estar por dentro disso aí tudo. Ok? Vamos falar agora no nosso tema 2, atividades da logística e layout. Objetivos desse tema aí. Distinguir as atividades da logística, reconhecer o funcionamento de uma estrutura logística, apontar o conceito e princípios de um layout e identificar os tipos de layout.
Atividades primárias. Como atividades primárias temos transporte e manutenção de estoques, permite a disponibilização de produtos ao cliente. É eles que se preocupam aí nessas atividades primárias de disponibilizar o produto para entrega. Ele está lá bonitinho no estoque, na prateleira, enfim, no rack, ficar disponível para o cliente. Processamento de pedidos, movimentação das matérias-primas e dos produtos acabados. Processar os pedidos é importante para a gente abastecer aí toda a fábrica e deixar organizada para que a logística atenda aí às necessidades do cliente. Internas também, que é mais importante, tão importante quanto. Atividades de apoio. Essas atividades são suportes indispensáveis às atividades primárias, para que o objetivo de redução da distância entre a demanda e a produção, com a finalidade de atender às expectativas do cliente, seja atendido com sua plenitude. Aí, bem importante, essa atividade de apoio tem que estar apoiada ali, tem que ter essas atividades de apoio para que a gente consiga atender essa demanda aí, a demanda e a produção, e satisfazer o cliente, né? Dividem-se em armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informações. A seguir estão as atividades de apoio. Vamos ver as atividades aí, passo a passo, uma por uma. Armazenagem. Ela cuida da administração do espaço necessário para acomodar o estoque. Precisamos saber o que produzir, quanto produzir e qual a demanda. Ok? Para isso, temos aí a armazenagem, para saber que tamanho tem que ser o nosso armazém, adequar ele às condições corretas aí de espaço, né? Tem todo este trâmite, precisamos deixar tudo alinhado com as leis aí, com a parte do Corpo de Bombeiros, com a parte física, precisamos deixar todos os espaços corretos. Para isso, essa é a importância da armazenagem. Vamos adequar, né, o estoque de acordo com o que tem que ser feito. Tudo isso conta leis sanitárias, os casos dos produtos perecíveis, o produto que nós fazemos, a demanda que nós temos. Não podemos misturar produto acabado com produto final, né? Então, para isso, se cuida da armazenagem. Manuseio de materiais. É a movimentação de produtos na área de armazenagem. É o produto que a gente pega, tira de lá do estoque, para poder fazer, depois ele vai para a área acabada, enfim, tem todo o manuseio. Manuseado, às vezes, de paleteiras, empilhadeiras, então tem vários tipos de maneiras de se manusear, mas o manuseio de materiais nada mais é que a retirada do produto, a colocação do produto que chegou novo, da matéria-prima que chegou nova, a retirada dele para a área de produção, para fazer a confecção do processo em si, né, da fabricação. Embalagem de proteção. Cumpre a função de proteger os produtos durante a movimentação sem danificá-los, facilitando o manuseio e a armazenagem. Tá? Mais uma parte aí da logística. Embalagem de proteção, embalagem que vai em volta. Muitas vezes são produtos que não podem pegar poeira, não podem sofrer condições climáticas agressivas. Então, são produtos que devem estar protegidos no seu devido lugar contra a ação do tempo, ação de pancadas, contra a ação de pequenos distúrbios ali, de rasgar pacote ou não, né? A obtenção disponibiliza o produto para o sistema logístico. A programação de produtos abrange as ações presentes na distribuição, atentando para a quantidade que deve ser produzida, quando e onde devem ser fabricados. É o que estamos falando há algum tempo já. Programação, organização. Precisamos saber a quantidade que vamos fazer, que vamos produzir, que vamos colocar na linha de produção ou no processo, e a quantidade que precisamos fabricar esse produto. Isso é importantíssimo. Todos esses itens são partes aí essenciais da logística.
Manutenção de informação, responde pelas informações essenciais para manter uma base de dados para o planejamento e controle de logísticas. Não adianta somente a gente registrar os dados. Quanto entrou de matéria-prima, quanto fabricamos, quanto sobrou dessa fabricação, quanto reprocesso tivemos dessa fabricação, qual foi o preço de saída, por quanto foi vendido, quanto a gente está vendendo por dia, quanto a logística está liberando desse produto de saídas por dia. Precisa se registrar e interpretar. A interpretação é importantíssima para a tomada de decisão futura. Vamos falar um pouco de planejamento, que entra já um pouco nessa última parte que eu disse para vocês aí. Planejamento é a ferramenta fundamental para se atingir uma meta e, assim, obter o sucesso que se espera alcançar em qualquer área. Meta é o que precisamos ter. Nós temos meta na produção, meta na logística, meta na logística de distribuição, meta na administração. Tem um dizer que fala, se nós não sabemos onde nós queremos ir, qualquer lugar serve. Esse ditado, esse dizer não serve para a logística. Logística também tem que ser movida por meta. Entregar o produto mais rápido, em menos tempo, um produto com preço competitivo. Então, também faz parte da meta. Comprar o produto mais barato, abastecer a fábrica com um produto mais barato para tornar esse preço final mais competitivo. O planejamento logístico precisa ser desenvolvido após a elaboração dos fluxos de processo da cadeia de suprimentos, permitindo que a empresa consiga identificar e focar nos principais processos que necessitam de um melhor planejamento, com a finalidade de melhorar os resultados. A partir dos levantamentos, podemos perceber que os principais processos que devemos observar ao iniciar o planejamento logístico são: localização das instalações. Uma empresa bem localizada pode gerar uma grande redução de custo, uma vez que possibilita a implantação de ferramentas para diminuição no material de estoque e no espaço físico utilizado. A localização das instalações. É o que a gente falou, precisamos saber o que vai fazer, como vai fazer, de quando em quando vamos fazer, para saber o correto armazenamento, o correto espaço físico que a gente vai usar para definir o quão será o tamanho do espaço físico que a gente precisa, das instalações que nós precisamos. É um item. Sistema de informação, fundamental para conhecer todos os processos que envolvem as operações da sua empresa, para não passar por transtornos ou situações desagradáveis. É muito importante, extremamente. A gente falou em um dos itens lá atrás, lembra? Sobre as qualidades, sobre os itens que o profissional da logística precisa ter. Então, é muito importante a gente saber de tudo para não colocar um produto de uma maneira errada dentro da empresa, não transportar esse produto de uma maneira errada. Muitas vezes o produtor, quem está entregando a matéria-prima para você, sabe a maneira que tem que ser, mas precisamos ter certeza, porque ele pode estar cometendo erro, vai ser um erro duplo. Nós podemos pagar por esse erro também, se não estiver transportando a carga da forma que tem que ser. Então, é importante estar inteirado. É um dos itens importantes aí do profissional de logística. Suprimentos. Definir o que estocar e quanto estocar. A gente não pode colocar matérias-primas que nós não vamos usar. Nós temos várias certezas que não será usado nos próximos 6 meses. Então, por que a gente vai colocar esse produto para disponibilizar ele no nosso estoque? E o que nós usamos com frequência, que sabemos que é o de uso aí diário, de fabricação diária, precisamos definir o quanto estocar. Para definir isso, precisamos saber quão difícil é comprar esse produto, o tempo de entrega desse produto,
quanto leva para esse produto chegar, se ele vem de navio, por exemplo, leva vários dias, se ele pode vir de avião, se ele está dentro da cidade que se localiza as pessoas. Então, não tem necessidade, quanto mais perto, quanto mais fácil pôr a logística para trazer esses suprimentos, não há necessidade de colocarmos ele demasiadamente dentro do estoque, certo? Então, precisamos lotar ele. Então, mas todos esses aspectos, pessoal, precisa ser avaliado. Todos esses aspectos precisam ser vistos e analisados. Não é simplesmente a gente comprar, colocar em qualquer quantidade. Por isso, precisa do estudo, por isso, precisa do conhecimento de todos envolvidos no processo. A armazenagem serve para lidar com as incertezas e flutuações que, porventura, podem acontecer. Lida com atividades como recebimento e estocagem de produtos. A armazenagem, ela tem que estar sabendo, tem que estar sendo informada pelo camarada da logística, quanto vai chegar, quando vai chegar, se vai ter uma mudança drástica para ela se organizar, porque ela não lida somente com as matérias-primas que estão chegando. Ela lida com isso e lida com estoque esses produtos ali de uma maneira que fique fácil para a área de produção retirar. Então, ela precisa da informação, ela precisa receber, de preferência, eu diria até essencialmente, antes de chegar, aqueles 2, 3 caminhões que não estavam programados, precisa ter ciência para poder se organizar melhor, para poder fazer a melhor armazenagem desses produtos. Isso é a comunicação, tem que sempre estar em todos os setores. O transporte. Na definição do transporte deve-se analisar o custo, a confiabilidade e a velocidade, principalmente as necessidades da empresa. Então, é muito importante no transporte, precisamos avaliar quanto vai custar para entregar nosso produto para o cliente final, quanto tempo vai levar, se vai atrasar, se é possível compartilhar essa carga com mais alguma outra, se vai chegar no tempo que o cliente solicitou ou no tempo que foi acordado, né, no tempo que foi acordado antes no ato do pedido de fabricação.